Parte 1. O que é sabedoria e por que ela é importante? Capítulo 1. O que exatamente é sabedoria? Como mulheres cristãs vivendo no século XXI, muito provavelmente não enfrentaremos muitas das dificuldades que confrontavam as antigas mulheres israelitas. Pense na rainha Esther, que precisou aprender a conviver num harém de mulheres, cujo único chamado era para agradarem ao rei com sua beleza. Mesmo depois que Esther se tornara rainha, a punição por desagradar o marido era a morte. Algumas mulheres do Antigo Testamento tiveram que lidar com o cativeiro, como Agar, e outras tiveram que dividir o marido com outra mulher, como aconteceu com Lia e Raquel. Nossos problemas são menos ameaçadores em sua maioria. No entanto, impõem desafios tremendos para os quais necessitamos da mesma sabedoria que as mulheres da antiguidade precisaram. Contudo, queremos fazer mais do que meramente minimizar o estresse e repelir dificuldades desnecessárias. Nós também desejamos agradar a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Este é um dos modos pelo qual a sabedoria bíblica difere radicalmente da sabedoria mundana. A sabedoria do mundo centraliza-se em como as pessoas podem agradar a si mesmas e maximizar cada prazer. A sabedoria de Provérbios não desconsidera o deleitar-se na vida como dom de Deus. Aí está a sua beleza. Ao colocarmos em prática a sabedoria de Provérbios, descobrimos que os caminhos de Deus funcionam num nível muito prático. A vida tende a acontecer de modo mais suave. À medida que isso ocorre, Deus é mostrado como aquele que é totalmente sábio e é, então, glorificado. Esta é a sabedoria que precisamos. Precisamos dela para sabermos como ser donas de casa num mundo que luta contra nós. Precisamos dela para sabermos ser solteiras quando não desejamos ser. Precisamos dela para viver vidas piedosas numa cultura de liberdades sem limites, independência e riqueza. As dificuldades econômicas do Ocidente não se comparam às de outras partes do mundo. Precisamos da sabedoria de Provérbios para viver biblicamente quando estamos imersas numa cultura de entretenimento superficial e de divórcio fácil. Precisamos dela para fazermos boas escolhas sobre os estudos de nossos filhos e sobre como navegar neste mundo virtual sempre crescente da internet. Nós vamos mencionar tudo isso, mas antes de vermos como aplicar a sabedoria de Provérbios às situações individuais de nossas vidas, precisamos ver exatamente o que significa sabedoria na Bíblia. De onde vem a sabedoria? Provérbios nos diz claramente: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10, veja também Provérbios 1:7. Isto, obviamente, nos leva a perguntar: o que é o temor do Senhor? Os pastores nos dizem que significa reverência. Mas, se isso é sempre o que temor significa, por que então não usamos apenas a palavra reverência, reverência para com o Senhor, em vez da palavra temor? Bem, em hebraico, esta palavra significa tanto terror como reverência. Contudo, a parte do terror tende a ficar ignorada porque é difícil conciliar a ideia de medo com um Deus amoroso. Ainda assim, acredito que somos muito rápidos em descontar o aspecto do terror em o temor do Senhor. Se olharmos cuidadosamente o versículo, veremos que, às vezes, temor significa apenas isso, temor. Considere o caso do profeta Isaías, que depois de ter visto a Deus, disse: "Ai de mim, estou perdido." Isaías 6:5. Sua visão de Deus certamente não evocava sentimentos felizes. E a mãe de Jesus, Maria, quando o anjo Gabriel apareceu e lhe disse: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Ela ficou perturbada com esta mensagem, ao que o anjo lhe disse: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus." Lucas 1:26-30. Há também o exemplo de Moisés. Quando ele viu a sarça ardente, Deus o chamou do meio da sarça e disse: "Moisés, Moisés."
Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés reagiu encobrindo seu rosto, pois temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 4-6. Portanto, vemos que o temor é, por vezes, uma mistura de reverência e medo. O interessante é que Isaías, Maria e Moisés experimentaram temor com resposta à aproximação de Deus. Parece claro que alguns que foram trazidos para perto de Deus de modo excepcional experimentaram temor naquele momento. Por que isso acontece se Deus é amoroso e bondoso? Aqui está a resposta. Quando pecadores chegam bem perto de Deus, veem mais daquilo que Ele é, santo, além de amoroso. De fato, a santidade de Deus é parte da sua benignidade e não pode ser separada dela. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o vemos como Ele é e quem nós somos neste relacionamento com Ele. Portanto, se você é um daqueles que tem experimentado esse tipo de temor aterrorizante, isso deve ser visto como algo bom e não mal, pois é o tipo de temor que nos leva a uma verdadeira compreensão da nossa necessidade de Cristo. Este reconhecimento do nosso pecado é o que nos faz ansiar pelo Salvador, e quando nos rendermos a Ele para satisfazer esse anseio, nós ultrapassaremos a compreensão racional e meramente doutrinária da fé cristã para então vivê-la em nosso coração com profunda alegria. Por tudo isso, é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque a verdadeira sabedoria somente é encontrada em Cristo. Sabedoria é compreender que Ele é tudo. Depois de nos dirigirmos a Cristo por meio deste tipo de temor, podemos entender o tipo de temor e reverência que os pastores usam para descrever esse temor do Senhor. Compreendemos que Deus é bom, sábio, Pai, santo, poderoso, onisciente e compassivo, apenas quando estamos em Cristo. É esta visão de Deus que nos leva a temer e a buscar um sábio viver, ou, dito de outra forma, santidade. Um sábio pastor nos disse para considerarmos o seguinte: será que o temor do Senhor é um conceito que paralisa a alma e debilita a mente, o qual nossa esclarecida era tem abandonado? A palavra de Deus descreve o temor como uma força poderosa que purifica e converte a alma de pensamentos e obras retrógradas e pecaminosas. Salmo 19, 8 e 9. Sejamos honestos e perguntemo-nos: quantos maus pensamentos e transgressões teríamos erradicado se tivéssemos temor e amor por nosso Deus? O temor correto do Senhor é um bem preventivo. Ele nos previne de entrar em pecado, nos guarda de nutrir pecados e nos tira do pecado quando caímos nele. Positivamente, o temor do Senhor é a altura da sabedoria. Salmo 1, 7. E não uma superstição prejudicial. Com isso em mente, vejamos o que significa viver de maneira sábia. O que é viver sabiamente? Viver sabiamente é orientar tudo em nós e em nossas vidas de acordo com Deus, e não com nós mesmos. A mulher sábia é centralizada em Deus e não em si mesma. Ao nos orientarmos de acordo com Deus, nossos gostos e interesses mudam e passamos a amar cada vez mais aquilo que Deus ama e a odiar o que Ele odeia. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios 8:13. Viver com sabedoria é também amar a retidão. Nós fazemos isso? Se fôssemos honestos, teríamos que admitir que, mesmo sendo crentes, uma parte de nós não odeia o pecado. Por que mais continuaríamos pecando? Detestamos os horríveis efeitos do pecado que vemos no mundo, em nossos filhos e em nossas vidas, mas odiaremos o pecado por si só, apenas se aumentarmos nosso temor do Senhor. Características da sabedoria. Agora que estabelecemos de onde vem a verdadeira sabedoria, do temor do Senhor, podemos observar mais proveitosamente algumas características particulares da sabedoria. Primeiro, a sabedoria é clara.
A sabedoria é clara, em outras palavras, não é difícil de encontrar ou de ser percebida. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Provérbios 8, 8 e 9. Talvez você esteja pensando, acredito que isso pode ser verdade em alguns aspectos, mas a Bíblia não provê respostas diretas para tudo. Como a sabedoria pode ser reta quando se trata de áreas obscuras de nossa vida? Às vezes somos tentados a nos questionarmos sobre isso. Contudo, uma vez que a própria Bíblia nos diz que as palavras de sabedoria são todas retas, isso deve ser verdade. O problema é o modo como usamos a palavra de Deus ao buscar a sabedoria. Queremos abrir a Bíblia e encontrar um versículo que corresponda diretamente ao nosso problema e nos providencie uma solução. Mas não é assim que conseguimos a sabedoria. Descobrir que a sabedoria é reta é algo que vem de nossa atitude, de nos imergirmos nas Escrituras, em toda ela, e não apenas em uma passagem aqui ou ali. E ao fazermos isso, ela molda nosso entendimento sobre tudo na vida. Se criamos o hábito de nos imergirmos nas Escrituras, perceberemos, quando confrontados com uma dificuldade na vida, que a sabedoria que necessitamos tão desesperadamente virá até nós bem mais facilmente. A sabedoria é clara, mas sua clareza não vem em forma de 3 passos básicos, entre aspas. Quanto mais absorvermos a palavra de Deus, mais prontamente conseguiremos a sabedoria que precisamos para circunstâncias em particular. Às vezes, ao invés de mergulharmos nas Escrituras, orarmos bastante e buscarmos conselho piedoso, ainda ficamos perplexos sobre como agir. Mas isso não significa que a sabedoria bíblica está obscurecida. Significa apenas que ainda não compreendemos a sua clareza. Em momentos assim, o melhor a fazer é esperar por ela. Em outros momentos, nós mesmos podemos estar bloqueando nossa visão da sabedoria que precisamos. Certa vez, anos atrás, pastor Donald Grey Barnhouse estava ocupado, trabalhando em seu estudo particular, quando ouviu batidas na porta. Era sua filha, e ele a convidou para entrar. Ela viera pedir sua permissão para fazer algo que ela queria muito. Depois de ouvi-la, Dr. Barnhouse negou seu pedido e voltou sua atenção ao estudo. E ficou surpreso quando olhou novamente, alguns minutos depois, e viu sua filha ainda de pé perto de sua escrivaninha. — O que você está fazendo? Perguntou ele. — Estou esperando que o Senhor me diga o que fazer, respondeu. — O que quer que esteja fazendo, ele disse, você não está esperando que eu lhe diga o que fazer. Já lhe disse o que quero que você faça e você não gostou. O que você realmente está fazendo é esperando para ver se eu mudo de ideia. Nós não fazemos o mesmo às vezes? Em algum nível, sabemos o que Deus quer que façamos, qual o caminho mais sábio. Entretanto, não gostamos dele, então ficamos confusos, alegando que não sabemos o que fazer. Se nossa descoberta sobre o que agradaria ao Senhor em dada situação permanece indefinida, isso pode ser um problema? Vale a pena investigar. Se descobrirmos que realmente é, provavelmente ficaremos admirados de quão rapidamente encontramos a resposta que procurávamos o tempo todo. Segundo, a sabedoria está perto. A sabedoria não é apenas clara, ela também está perto. Em outras palavras, a sabedoria está sempre à disposição. Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. Provérbios 8, 1-3. Deus não está relutante em conceder-nos a sabedoria. De fato, Ele se deleita em nos dispor a sabedoria com clareza. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito,
e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1, 23. Deus disse através de Moisés: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Deuteronômio 30, 11 a 14. Nós o achamos muito perto quando fizermos o que Moisés disse no versículo 10. Se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A questão, às vezes, não é que nos falta sabedoria, mas que nós não a desejamos de fato. Terceiro, a sabedoria é agradável. Dizer que a sabedoria é agradável é um tipo de eufemismo. Agradável é uma palavra que associamos com pequenos prazeres da vida, como uma xícara de chá numa tarde chuvosa, algo que é bom, mas ainda assim desejamos que o sol volte a brilhar. Entretanto, a palavra em Provérbios não significa um pequeno prazer, mas pense nela em termos do sentimento no topo do mundo que você tem em meio a um desses raros dias sem problemas. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Provérbios 3:17. Veja também Provérbios 2:10. A única maneira de acharmos que os caminhos de Deus são desagradáveis é quando somos egocêntricas, ao invés de centralizadas em Deus, egoístas em lugar de centralizadas em Cristo, quando procuramos autoexaltação em vez de exaltarmos a Cristo. Tudo depende de como vivemos. Quarto, a sabedoria é fundamental. Dedicarmos-nos a buscar a sabedoria é por si só um passo de sabedoria. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4, 7. A mulher sábia é governada pelos princípios da palavra de Deus e não por seus próprios sentimentos, hormônios ou prazeres. Parece simples, mas é algo realmente bastante difícil, pois temos a tendência de resumir os dois em um. Em outras palavras, nós igualamos a sabedoria com qualquer coisa que nos faça sentir melhor. Marcamos o compasso de nossas vidas de acordo com as circunstâncias que nos parecem mais felizes, presumindo que isso seja o melhor a ser feito. A dificuldade se expõe ao pensarmos assim: vai ser melhor para os nossos filhos se nos divorciarmos, já que brigamos o tempo todo por estarmos juntos. E assim, para ficar emocionalmente equilibrada, meu conselheiro diz que devo extravasar toda a minha ira. Ou então, tenho ficado tão deprimido ultimamente que esta viagem ao Caribe é algo que eu realmente preciso fazer, mesmo que depois eu atrase o pagamento da prestação da casa. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus. Ela vem de nossas paixões carnais. Não obstante, quanto mais nos deixamos moldar pelo temor do Senhor, menos chance teremos de confundirmos mundanismo com sabedoria. Quinto, a sabedoria é hospitaleira. Em Provérbios 9, encontramos um convite para um banquete oferecido pela sabedoria. Se você se parece um pouquinho comigo, aqui está algo em que somos parecidas. Muitas de nós amamos preparar uma refeição especial para aqueles que amamos. Nos deleitamos em decidir o que vamos servir e em como arrumar a mesa, e quando chega o dia da festa, nos levantamos mais cedo. Antes que tudo isso aconteça, é claro que precisamos preparar o convite. Que amigos especiais convidaremos? O convite da sabedoria difere do nosso nesse aspecto, já que ele se refere àqueles que nem sequer são amigos. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei.
Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9, 2-6. A sabedoria convida os simples para o banquete, e aqueles que aceitarem esse convite vão se alimentar desse conhecimento. Nós encontramos outros convites nas Escrituras que nos dão uma ilustração mais completa desse convite em Provérbios. Aqui está um convite do profeta Isaías. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Isaías 55, 1 e 2. E a ilustração mais completa de todas vem da boca do próprio Jesus. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Toda a ilustração bíblica revela que aceitar o convite da sabedoria significa ir a Cristo. Os jovens rapazes que primeiro leram Provérbios não tinham toda a ilustração que nós temos, mas eles entenderam que seguir a sabedoria leva à vida. Como? Logo que vamos a Cristo, somos incluídos nesse banquete e a festividade começa. Temos o pão da vida. Isso é agradável, mas o que significa realmente Jesus ser o pão da vida? Acreditamos que isso seja verdadeiro, mas se formos honestos, muitos de nós não compreendemos totalmente o que isso quer dizer. Estudar o livro de Provérbios é um bom meio de alcançar esta compreensão. A única maneira de realizar com êxito todos os conselhos práticos de sabedoria que dominam o livro de Provérbios, a começar no próximo capítulo 10, é através do aprendizado e de depositar todo o esforço em Cristo, o homem perfeito, que já conquistou a sabedoria por nós. Portanto, ao nos assentarmos como participantes do banquete da sabedoria, fazemo-lo firmando-nos em Cristo, pois foi o que Jesus quis dizer quando afirmou: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Guarda o teu coração. O primeiro passo prático no caminho da sabedoria envolve nossos corações. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Quase sempre este versículo é aplicado a relacionamentos românticos, o que faz com que se perca todo o sentido. Certamente é verdade que guardar nosso coração em um relacionamento romântico é sempre uma atitude sábia, mas este versículo realmente fala sobre guardar o nosso coração no temor do Senhor. Se desejamos nos tornar cada vez mais mulheres centralizadas em Deus, é especial que fiquemos de olhos bem abertos para tudo que possa nos influenciar. Uma forma de guardarmos o coração é ficar alertas com o engodo do pecado que vem ao nosso encontro, por meio daqueles que não temem ao Senhor. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Provérbios 1, 8-19. Precisamos ficar alertas quanto a isso, mas precisamos também rejeitar isso.
A mulher sábia evita o mau conselho. Ela não para e pondera os prós e contras de ceder a ele. Este foi o erro que Eva cometeu. Quando a serpente veio a ela no jardim do Éden para enganá-la, Eva não rejeitou seu conselho. Ela se ateve a isso e se envolveu em conversa com a serpente. E Provérbios 1, 8-19 expõe o que reside nos corações daqueles que seguem por caminhos ímpios, que estão ávidos por realizar os desejos da carne. Outra maneira de guardar o coração é discernir de quem recebemos e aceitamos conselho. Isso não significa que vamos fechar os ouvidos para nunca aceitarmos o conselho de um ímpio. Deus colocou em toda a humanidade dons e talentos para o bem da sua criação. Se precisamos de conselho médico, somos sábios para buscarmos o melhor conselho que possamos achar. Venha de um crente ou de um ímpio. O mesmo ocorre com relação a um conselho sobre finanças ou imóveis e sobre muitas outras coisas, desde que aquele que nos aconselha tenha uma reputação de integridade. Ao mesmo tempo, tirando a experiência, a mulher sábia nunca aceitará conselho contrário aos princípios bíblicos. Precisamos ser diligentes em guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. As escolhas que fazemos para o bem ou para o mal são determinadas pelo nosso coração. Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15:19. Pode parecer que somos levados a escolhas pecaminosas por influências externas ou circunstâncias adversas, mas é sempre e somente nosso coração que nos faz pecar. Como escreveu o apóstolo Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago 1:14. À luz destas coisas, não teríamos nenhuma chance se não fosse pela nossa união com Cristo, mas, nesta união, por meio do Espírito Santo que habita em nós, nosso coração é transformado progressivamente, como Jesus prometeu. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Esta fonte de água jorra em forma de escolhas piedosas. Para vivermos com sabedoria, precisamos fazer estas escolhas, e em Cristo podemos fazê-las. Escolher o lado dos insensatos é, portanto, desnecessário e sempre resulta em sofrimento e arrependimento. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Provérbios 1, 29-31. Cultiva a humildade. Outra forma de crescer em sabedoria é cultivando a humildade. Provérbios 2:6 diz que da boca de Deus e não da nossa vem a sabedoria e o entendimento. Uma atitude de humildade que reconhece que toda a sabedoria que adquirimos vem unicamente da nossa união com Cristo. Uma vez que Cristo é, por si mesmo, sabedoria de Deus, como nossa sabedoria pode ter outra fonte? Quando eu tinha 20 anos, pensava que sabia tudo. Quando cheguei aos 30, percebi que há coisas que nem comecei a entender ainda. Até os 40, eu não entendi que sabia muito pouco. Para todas nós, geralmente o que ocorre é que quanto mais envelhecemos, mais percebemos que sabemos tão pouco e que talvez isso indique que finalmente, pela graça de Deus, estejamos começando a crescer em sabedoria. Talvez você saiba o que quero dizer por experiência própria, ou talvez por ver isso acontecer no mundo ao seu redor. Apenas pense em suas viagens pela estrada. Você já notou que os mais jovens são inclinados a correrem maiores riscos ao dirigirem? Quando um carro passa por nós a 130 por hora, frequentemente o motorista, cujos dedos nervosos digitam no teclado da mão em miniatura, tem menos de 25 anos. Tal flagrante de desrespeito às leis de trânsito tem menos a ver com o desprezo deliberado de uma autoridade do que com a crença equivocada de que nada vai acontecer com eles.
Entretanto, independente de nossa idade, apegar-se a uma crença de que estamos no controle das circunstâncias ao nosso redor é a antítese da humildade. Humildade é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 5 a 7. Jeremias era um homem sábio, mas era também humilde, como podemos perceber em sua oração. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. A humildade é um pré-requisito da sabedoria, que Jesus quis mostrar ao dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Confiar em nós mesmos em lugar de confiar no Senhor leva inevitavelmente ao caos e à confusão, como está escrito em Tiago. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, 13 a 16. Note a ligação que Tiago faz entre humildade, mansidão e a sabedoria piedosa. Ele também faz uma ligação entre a ambição egoísta e a sabedoria mundana, que leva ao caos demoníaco. Contínua desordem em nossos corações, mentes e vidas pode bem ser uma dica de ausência de humildade. O salmista nos mostra a postura que acompanha tudo o que a mulher sábia planeja e faz. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Salmo 123, 2. Provérbios coloca da seguinte maneira: meu filho, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Provérbios 3, 21 e 22. Como discípulas de Cristo, somos servas de Deus e, como servas, mantemos nossos olhos nele e recebemos instruções através da sua palavra. Reconhecer nossa posição de serva é a essência da sabedoria. Reconhecer que Deus é soberano. Reconhecer a soberania de Deus sobre tudo caminha de mãos dadas com a humildade, pois somente quando ambos estiverem presentes em nosso coração, dependeremos de Deus. Praticar o temor do Senhor, viver em sabedoria, é reconhecer que Deus está no controle de tudo, desde a eleição dos presidentes até as atividades de nossa vida pessoal. Quando somos jovens, ainda morando com nossos pais, começamos a sonhar muito com o dia em que sairemos de casa e começamos a planejar um meio de isso tornar-se realidade. Além disso, somos incentivadas desde a mais tenra idade a estabelecer objetivos, e assim fazemos. E uma vez que vivemos numa cultura onde as conquistas pessoais têm sido comparativamente fáceis, estamos propensos a nos desapontar quando nossos planos não dão certo. Inevitavelmente, uma de nossas metas ou mais não será alcançada. Uma jovem moça entra na faculdade com muita esperança de que estará noiva quando se formar, ou será aceita num bom programa de pós-graduação, ou que vai conseguir o emprego dos sonhos. Quando alguns ou todos, como pode vir a acontecer, desses planos deixam de se concretizar, a jovem recém-formada se sente confusa e se pergunta onde foi que errou. Muitos de nós temos vivido bastante para saber que objetivos são melhor definidos como esperanças, uma vez que temos visto muitos de nossos mais elaborados planos falharem. Com o tempo, podemos pensar o que poderíamos elaborar para ser o plano B, mas a verdade é que não há plano B, há apenas o plano A. Por quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
Provérbios 16, 1. Se pensarmos que estamos presas no plano B, é porque nossa ideia do plano A era apenas isso, nossa própria ideia, e não a de Deus. Deus tem bons propósitos para nós, quer os realizemos através dos objetivos que planejamos ou por meio de frustrar nossos objetivos e nos levar pelos caminhos que não planejamos. Podemos não ser capazes de discernir esses propósitos, mas Provérbios nos ensina que podemos ter certeza de que Ele os tem e de que Ele está observando a realização desses propósitos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. E, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21, 1. O que aconteceu ao profeta Jonas é uma boa ilustração de como Deus opera soberanamente nas vidas de seu povo. Deus instruiu Jonas a ir a Nínive com uma mensagem de julgamento por vir. Mas Jonas não gostou do plano de Deus e resolveu elaborar seu próprio projeto de embarcar num navio para Tarsis. Muitos de nós sabemos o que aconteceu. Veio uma grande tempestade e, em dado momento, Jonas foi lançado para fora do barco e engolido por um grande peixe. E lá, no ventre do peixe, Jonas se arrependeu de sua obstinação. Consequentemente, o peixe o vomitou na areia e de lá Jonas seguiu para Nínive. O trabalho missionário de Jonas em Nínive pode ter sido o plano B, até onde Jonas sabia, mas porque era o plano de Deus, este foi sempre o plano A. Deus levou Jonas onde ele queria, apesar das tentativas de Jonas de escapar, e Deus faz a mesma coisa conosco. Nossa resposta não muda o resultado, da mesma forma que aconteceu com Jonas. Ela meramente determina se o caminho será fácil ou difícil. A sabedoria nos ajuda a conformar nossos planos com os caminhos de Deus, o que por sua vez nos impede de perder tempo e nos poupa, e a outros também, da frustração que inevitavelmente resulta quando os planos são feitos e perseguidos com pouco ou nenhum conhecimento de Deus. Assim, quando as coisas não acontecem como esperamos, a sabedoria nos capacita a viver contentes na sua ordem soberana dos detalhes de nossa vida. Persiga ativamente a sabedoria. Apesar de que a sabedoria está perto de nós e não é difícil entender, devemos persegui-la ativamente. Apenas considere os verbos ativos nesta passagem. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 1 a 5. Podemos pensar que receber as palavras de Deus seja uma ação passiva, algo como sentar para ler e absorver enquanto tomamos uma caneca de café, mas se você olhar como a passagem está estruturada, verá que se fazer atenta, inclinar o coração, clamar, alçar a voz, buscar e procurar, são parte do como nós crescemos em sabedoria. Obedecer. Nós também crescemos em sabedoria por meio da obediência. De fato, procurar viver em obediência à palavra de Deus é uma atitude de coração necessária a todos que desejam ser sábios. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios 7, 1 e 2. Obediência e sabedoria andam de mãos dadas, porque obedecer a Deus é sempre sábio. Ao buscarmos um estilo de vida de obediência, isso nos levará a um entendimento mais profundo de por que obedecer aos caminhos de Deus é a melhor alternativa. Isso também nos levará a um nível maior de obediência, o que enriquecerá tanto a nossa caminhada com Deus,
como nosso deleite na vida diária. Aceitar a disciplina de Deus. Crescer em sabedoria também inclui reconhecer e aceitar a disciplina do Senhor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Provérbios 3:11. Jó, no começo de sua provação, nos mostra como viver Provérbios 3:11. Depois que Jó perdeu sua moradia e seus filhos e ficou paralisado com chagas por todo o corpo, sua esposa lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó a repreendeu por sua falta de sabedoria, dizendo: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Versículo 10. A submissão de Jó à obra de Deus em sua vida era uma marca real de sabedoria. Somos inclinados a pensar que a disciplina de Deus é como a que usamos para disciplinar nossos filhos. Eles se comportam mal e nós os punimos para mostrar-lhes que aquele mau comportamento é algo destrutivo. A disciplina de Deus para conosco, no entanto, frequentemente não está ligada a algum erro específico que cometemos. Quando as coisas dão errado em nossa vida, somos tentados a procurar o que teríamos feito de errado que causasse aquela dificuldade. Certamente que, algumas vezes, um problema em particular pode ser a maneira de Deus apontar um pecado em particular que estejamos ignorando, ou do qual estejamos nos recusando a arrepender-nos. Mas, se nenhuma conexão se fizer evidente, não devemos saturar a nossa mente tentando encontrar alguma coisa. Se houver uma conexão, Deus é capaz de deixá-la clara para nós. Se nenhuma ligação for evidenciada, podemos simplesmente crer em Deus em meio à dificuldade e focar-nos nesta verdade. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 7-10. Descansar em Cristo. Cultivar a sabedoria pode ser uma tarefa impossível se não fosse o meio primário pelo qual ela vem, permanecendo em Cristo. As mulheres mais sábias são aquelas que descobriram que a sabedoria e seus frutos vêm mais completamente para aqueles que não os buscam em si mesmos, mas em outrem. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29. O jugo a que Jesus se refere era algo como um arado. Uma vez colocado sobre o pescoço do animal e atrelado a este arado, aquele animal só podia se mover para onde o cocheiro o dirigisse. No entanto, diferentemente do fazendeiro com seu gado, Jesus não nos força a tomar seu jugo. Ele nos convida. Se aceitarmos o seu convite, aprenderemos os seus caminhos e, à medida que nos conduz a caminhos escolhidos por ele, promete nos dar alívio. Benefícios do viver sábio. Os benefícios de um viver sábio são muito numerosos para serem incluídos em um único livro. Entretanto, observemos alguns deles. A mulher que vive de maneira sábia experimentará, primeiramente, segurança. A mulher sábia é confiante de que está em base segura. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Provérbios 3, 23 e 24. A mulher sábia não teme, pois confia em Deus. Portanto, não precisa ficar ansiosa. Ela confia em um Deus sábio e bondoso, que está no controle de todas as coisas.
À medida que a sabedoria aumenta, a ansiedade diminui. O que te faz preocupar-se? As finanças, seus filhos, seu cônjuge ou a falta disso? A mulher sábia entende que Deus é digno de confiança e que Ele pode e fará tudo para o nosso bem e para a sua glória. Outro resultado de viver sábio é a orientação. Algum tempo atrás ouvi alguém dizer que a sabedoria não é algo que Deus nos dá, mas é algo que Deus faz por nós. Esta verdade é reforçada pela seguinte passagem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Isto não significa que a direção de Deus é condicional à sua confiança. Ele está sempre orientando ativamente as vidas dos seres humanos. Ainda assim, somente quando confiamos de fato em Deus e nos submetemos aos seus caminhos é que experimentamos sua orientação no caminho reto e não cheio de desvios frustrantes provocados por nós mesmas, como aconteceu com Jonas. Outro benefício da sabedoria é o tranquilo fruir de um senso muito santificado. Não há questão na vida que as Escrituras não abordem de alguma forma. Há situações obscuras que surgem em nossas vidas e as quais a Bíblia não cita de forma direta, mas a palavra de Deus as aborda de alguma forma, mesmo que indiretamente, e a sabedoria é que nos permite usar a palavra para fazer uma aplicação direta sobre as áreas obscuras de nossas vidas. A sabedoria nos capacita a melhor discernirmos não apenas aquilo que a palavra diz explicitamente, mas também o que a palavra diz de modo implícito, e nós somos gradativamente equipados para aplicar tais verdades a todas as áreas da vida. O senso comum santificado é um resultado da sabedoria. Ainda há outro resultado do viver sábio, o viver razoavelmente bom. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 1 e 2. O livro de Provérbios nos revela como Deus designou que o mundo funcionasse. Portanto, geralmente aqueles que vivem de acordo com os desígnios de Deus prosperam por causa disso. Em outras palavras, os provérbios não são uma garantia de uma boa vida. Todos nós experimentamos tempos em que as coisas não vão bem, independentemente de nossos esforços para seguir os caminhos de Deus. E isto acontece porque Deus tem muito a nos ensinar por meio do sofrimento, da mesma forma que Ele também nos ensina, abençoando-nos com os benefícios práticos da sabedoria. É por isso que o melhor é olhar provérbios como observações ou princípios, em lugar de vê-los como promessas. Devemos manter unidas ambas as coisas, os benefícios práticos do viver sábio e os benefícios espirituais do sofrimento, e confiar que o Senhor sabe o que está fazendo em cada situação. Dito isto, somos inclinados a suspeitar de toda essa ideia de deleitarmos-nos num viver próspero. Isso parece tão mundano, mas Deus se deleita em abençoar seus filhos, tal como todo pai. Quando Deus nos abençoa com um tempo de prosperidade, podemos magoar o coração de Deus se deixarmos de nos regozijar nisso. Depois de passar muitos anos economizando dinheiro para comprar uma casa, uma amiga minha foi abençoada com a oportunidade de ter sua linda casa, mas não podia se deleitar completamente nisso e disse: "Fico esperando a gota d'água. Se Deus me concedeu isso, o que será que Ele está se preparando para tirar?" Tal pensamento rouba tanto de Deus como de nós o prazer de desfrutar de suas dádivas. Se Ele nos abençoa com algum bem material, temos liberdade de usufruir. Como Salomão escreveu: "Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho." No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Eclesiastes 2:24. Outro benefício da sabedoria é a felicidade. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá
do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Provérbios 3, 13 a 15. Você pode pensar numa definição melhor para a felicidade? Se somos crentes infelizes, o problema não está nas circunstâncias, está em nossa interpretação das circunstâncias, uma interpretação que não possui sabedoria. Mesmo as ocasiões infelizes podem ser vividas com alegria e paz quando lembramos quem as ordenou e que ele as permitiu por uma boa razão. A mulher sábia reconhece que a felicidade profunda e duradoura nunca será encontrada nas circunstâncias, mas apenas na sabedoria, que é o próprio Cristo. Outro fruto da sabedoria é o autoconhecimento. João Calvino disse que antes de conhecermos a nós mesmos, precisamos conhecer a Deus. Somente Deus realmente conhece e entende nossos corações, é claro, mas quanto mais conhecemos a Deus, mais conheceremos a nós mesmas. O autoconhecimento e a parte dele é a consciência de nossa fraqueza pessoal. É vital para resistirmos às tentações, uma vez que as tentações nos atingem em áreas em que somos fracas. A mulher que conhece a Deus está mais capacitada a reconhecer quando está prestes a cair em pecado e está, portanto, mais preparada para lidar com ele de modo inteligente. O autoconhecimento é um fruto da sabedoria, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Provérbios 1, 17. Nossa sabedoria. Tudo isso nos deixa um problema. Não podemos ser sábias. Quem dentre nós poderia jamais esperar encontrar sabedoria tal como vemos em Provérbios? A sabedoria é, de fato, algo impossível para nós. Ainda assim, depois de termos vislumbrado seus benefícios, desejamos nos tornar mulheres sábias. O que temos a fazer? O reconhecimento de nosso impossível dilema traz à vida as palavras de Paulo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. 1 Coríntios 1, 28 a 30. Cristo é a nossa sabedoria, tanto em suas características como benefícios. Não possuímos sabedoria de nós mesmas, mas se estamos nele, temos sua sabedoria, o que significa que podemos levá-la à plenitude. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 3. Se estamos em Cristo, estes tesouros também são nossos.